Começa agora mais um programa Conexão Mororó. E hoje o nosso convidado é o Carlos Eduardo, conhecido pelo mundo afora aí de Doutor Cadu, advogado pré-candidato a deputado federal. Vamos conversar, meu amigo? Bora! Prazer, Anselmo. Agradecer aqui de coração o convite da TV Capital, do programa Conexão Mororó, apresentado por você, Anselmo, que tem uma belíssima audiência, sabe conduzir muito bem o programa. E eu fico muito feliz em receber este convite e bater um papo aqui com você e com seus telespectadores. É um prazer enorme. Muito obrigado por você também. Cadu, começando o programa, vamos falar assim, de onde veio esse impulso, essa vontade de você se candidatar a deputado federal e quais são os seus projetos, os quais, se você for eleito, o que você vai fazer? Pronto, Anselmo. A linha política eu já adquiri há muito tempo de berço. Meu avô foi vereador de Ipu, meu pai também, presidente da Câmara, enfim, eu já fui vice-prefeito do município de Ipu por um mandato e retornei à política em 2020, fui candidato a prefeito lá do município de Ipu e agora tive o convite para ser candidato, pré-candidato agora a deputado federal pelo Partido Avante, convidado pelo Tomás Holanda, pelo capitão Wagner, pré-candidato a governador, e venho desenvolvendo esse trabalho político já de algum tempo. Então, as minhas maiores bandeiras são a advocacia, são o fortalecimento também dos radialistas. Eu sou advogado, sou radialista, então quero trabalhar o fortalecimento dessas duas categorias, assim como trabalhar também o fortalecimento dos casais. Eu sou membro do Encontro de Casais com Cristo e pretendo também levantar essa bandeira. Vou levantar essa bandeira durante essa pré-campanha, já estou fazendo esse trabalho, e durante a campanha. Então, esse é um trabalho que a gente vem construindo já de um tempo e a nossa Serra da Ibiapaba será uma base muito forte da gente, eu que sou de origem da região da Serra da Ibiapaba. Aquela área ali, né, é muito bonita, é uma Europa dentro do Ceará. E por que ela não tem sido desenvolvida esse longo dos tempos? Você que conhece bem a área. Anselmo, muito boa a sua pergunta. A nossa Serra da Ibiapaba, ela tem sido esquecida pelas gestões do governo do estado. A gente observa que a nossa serra não tem um hospital regional, ela não tem um IML, ela falta investimentos do governo do estado do Ceará na nossa região. Muitos investimentos, muitos recursos que vão ali para a região norte, digamos assim, elas ficam em Sobral. E a nossa Serra da Ibiapaba fica esquecida, uma região que nós temos ali 450 mil habitantes aproximadamente, com potencial turístico, com potencial para o agronegócio, com potencial para o turismo religioso. Nós temos lá o Santuário de Nossa Senhora de Fátima e várias igrejas centenárias. Enfim, nós temos potenciais e aí falta realmente a atenção das gestões públicas estaduais para que a nossa serra se desenvolva. Como você falou, Anselmo, é um paraíso, é uma serra abençoada, clima frio, povo acolhedor, na divisa ali com o Piauí, então a gente tem tudo para crescer. O que precisa realmente é que nós consigamos ter representantes para que levantem a bandeira da nossa Serra da Ibiapaba e eu, nessa minha pré-candidatura, me proponho a trabalhar de forma bem forte, de forma ouvindo a sociedade da região, para que possamos valorizar a nossa Serra da Ibiapaba. Tá. Doutor Cadu, excelente resposta, parabéns. E isso é direcionado ao nosso estado. E a âmbito nacional, quais são as suas ideologias, quais são os seus projetos que você faria caso você chegue ao nosso congresso, em Brasília? Cara? Maravilha, boa pergunta, Selmo. Eu sou advogado, atuante na área previdenciária, portanto trabalho muito com os benefícios ligados ao INSS e nós advogados temos muitas dificuldades, então pretendo fortalecer a nossa classe de advogados. Por exemplo, Anselmo, você faz um processo dentro do INSS, um processo administrativo, sem ir para a justiça, quando a gente ganha e tem a atuação de nós advogados, os honorários nossos, eles não são destacados. O INSS não separa o percentual dos advogados. E aí a gente fica na mão dos clientes, que muitas vezes contestam o que a gente vai receber. Enfim,
Apesar de muitas vezes nós temos os contratos assinados, mas aí, como é um cliente que vai receber e os honorários não são destacados para nós advogados, a gente fica com essa dificuldade e gera essa insegurança para que tenhamos a nossa renda, né? Para que tenhamos de forma justa o pagamento dos nossos serviços, o pagamento pelos nossos serviços. Então, essa é uma bandeira que eu vou levantar lá no Congresso Nacional, com a graça de Deus, Nossa Senhora, povo cearense me dê essa oportunidade, eu vou levantar esse fortalecimento da advocacia, colocando em lei, porque hoje você tem a OAB que apresenta uma tabela de honorários, mas a gente não tem essa segurança nos processos administrativos do INSS, dentro do INSS. No judicial, no processo judicial, os juízes, eles já destacam, eles já separam os nossos honorários, beleza, no judicial tá beleza, mas no administrativo existe essa segurança. Então esse será um trabalho também que a gente vai realizar na confecção das leis. O Congresso está lá para que aprovemos leis, para que apresentemos projetos, e esse será um dos projetos que com certeza eu vou apresentar. Temos várias outras ações que pretendemos realizar, como por exemplo o incentivo ao agricultor familiar da nossa região, aqui do estado do Ceará. Incentivo à agricultura familiar porque colocam o alimento em nossa mesa e muitas vezes são esquecidos. O grande agricultor é aquele que muitas vezes tem força, inclusive tem as bancadas no Congresso Nacional, né? A bancada ruralista, mas os pequenos agricultores muitas vezes são esquecidos, o agricultor familiar. Então é também uma bandeira que a gente vai levantar e a gente vai buscar também escutar o que é que a sociedade clama para que possamos, de ouvidos abertos, fazer esse trabalho sempre lado a lado com o povo. Muito bom. Doutor Canuto, você falou, você que é advogado, está escutando aí, tem um representante aqui, teremos aí um representante no futuro no Congresso Nacional defendendo essa classe. Para os agricultores, o pessoal que está aí no campo também temos. E quanto aos nossos empreendedores, assim como você é um também, os empresários, pessoas que têm média, pequena, as pequenas empresas e até as grandes também, que estão sofrendo com essa carga tributária extorsivas, carga tributária que não leva nenhuma empresa acima, a não ser a pagar mais e mais impostos, e o nosso governo, o nosso central ficando cada dia mais forte e mais pesado, e os tributos que essas pequenas e médias empresas estão tendo, fora a dificuldade que tiveram agora, nós todos tivemos com o coronavírus, o lockdown, e prejudicou muito a vários setores. Então a pergunta é direta: o que o senhor faria no Congresso Nacional com os empreendedores e empresários que estão tão sofridos e sofreram durante a pandemia? Boa pergunta. Essa questão dos empreendedores, nós temos lá na nossa região da Ibiapaba e também em todo o estado do Ceará, os pequenos, os médios e os grandes. Os pequenos empreendedores, a gente observa que muitos fecharam as portas em virtude aí da pandemia. A pandemia foi muito pesada, muitos fecharam as portas e aí gera o quê? Gera o desemprego. Então muitas famílias ficaram sem ter a possibilidade de colocar a comida na mesa. Porque você tem uma pequena empresa que gera 5 empregos, tem ali 5 famílias sendo ajudadas. E aí, o que a gente pode fazer é começar da base. As empresas, os pequenos empreendedores e médios também precisam se organizar através de associações, através, enfim, do movimento associativista, para que consigam, né, enviar projetos e a gente, como representante aqui do estado do Ceará, apresentar, levar esses temas para o Congresso Nacional. Então, o primeiro passo é esse, é a organização aqui na base, para que, através da organização associativista, a gente consiga levar projetos. Por exemplo, combustível. A gente está vendo aí a alta dos combustíveis e o governo federal apresentou uma proposta para que os estados reduzam ou zerem até o ICMS. Mas aí está nessa queda de braço, né, nessa luta do governo federal com os governos estaduais, e quem paga o preço somos nós consumidores. Então lá na ponta é que vem o reflexo e também o empreendedor ele sofre. O dono de posto de combustível, por exemplo, ele está com um lucro bem pequeno e aí com o movimento menor nas bombas ele vai perder também. Então daqui a pouco pode acontecer também desemprego.
Então, tudo isso, com relação à carga tributária do nosso país, que é muito pesada, a gente precisa escutar os empreendedores, os empresários e apresentar no Congresso Nacional os projetos. Então, é nesse sentido que eu quero ouvir, na verdade, os empreendedores. A gente tem um empreendimento lá no Ipu, nós somos gestores de uma emissora de rádio e lá nós geramos muitos empregos. Eu sei da dificuldade que é fazer uma gestão de uma pequena empresa. Nós temos lá uma pequena empresa que geramos alguns empregos. E a gente sabe da dificuldade, sabe da carga tributária altíssima. Então, eu tenho sim esse ouvido muito aberto, muito atento para que recebamos as demandas e, naturalmente, apresentemos os projetos, porque você sabe, Anselmo, que lá no Congresso são vários deputados. E aí você precisa ter uma articulação muito boa para que os nossos projetos sejam implementados. Parabéns, é uma boa resposta, eu acho que é isso que o povo quer ouvir, mas você como um advogado também, certo, e pré-candidato a deputado federal, nos diga uma coisa, o seu escritório advoga muito na área civil, como é que está os relacionamentos hoje em dia? Como é que a pessoa casa e sai sem ser penalizado? Nenhum nem o outro, existe isso, doutor? Anselmo, na verdade, eu não atuo muito nessa área de família, né, de separações, já fiz processos sim, eu sempre busco o entendimento entre os casais. Eu já fiz alguns processos nessa área, apesar de não ser o foco principal do meu escritório, que é a área previdenciária, mas eu sempre busco um acordo, né? Quando aparecem processos dessa natureza, eu busco um acordo. E a gente tem hoje guardas compartilhadas, e eu sempre tenho como uma premissa... É obrigado a ter guarda compartilhada se você tiver um filho, ou a mulher também, né? Pode dizer, eu não quero, ou pode ou não? Não é obrigado, mas eu vejo que é a melhor solução, né? O pai e a mãe cuidarem dos filhos juntos, né? E para a criança é melhor, né? A gente tem que cuidar... E para quem paga a pensão, o tanto que o pai paga a mãe, teria que pagar ou não? Depende da condição social, da condição financeira de cada um. Então, a pensão alimentícia, ela muda muito. Porque uma época você pode estar bem financeiramente e depois você piorar. Então, ela vai se ajustando de acordo com a realidade de cada um. Então, esse processo... Não é metade, não. Não, depende da condição de cada um e eu volto a repetir. A questão do acordo, é bom sempre entrar no entendimento. Eu, Anselmo, eu sou do Encontro de Casais com Cristo, da igreja aqui, São Vicente de Paulo, aqui na Aldeota, aqui na Desembargador Moreira, e a gente busca, no Encontro de Casais com Cristo, fortalecer os casais para que não aconteçam esses tipos de separações. Então, o nosso grande objetivo lá é evangelizar os casais para que eles mantenham-se firmes na fé e na rocha que é Jesus Cristo. Então, esse é um trabalho que a gente faz lá, por isso que eu digo, eu sempre busco conversar com os casais quando aparecem esses processos para mim, para que eles tentem se reconciliar. Esse é o maior objetivo, porque é muito melhor um acordo, né, do que ir realmente para um litígio. Então é nesse sentido e a gente busca realmente esse entendimento com os casais. Muito bom, muito bom. Doutor Cadu, uma outra pergunta que vamos sair dessa área aí das desavenças, né, familiar. O senhor é a favor ou contra o desarmamento? Eu sou a favor, Anselmo, de que quem fique armado e bem armado sejam as polícias. Eu não concordo que a sociedade seja armada, certo? Eu não concordo que a sociedade seja armada. Mas se tiver um fazendeiro, um agricultor na sua região do Ibiapaba e que ele tenha um gado, que ele tenha plantações e chegar alguma pessoa, algum malfeitor para invadir a fazenda dele, o estabelecimento dele, o senhor acha que ele deveria ou não ter uma arma para se defender? Pois é, eu particularmente penso que não tem necessidade. A partir do momento que você tem uma polícia forte, um aparato de segurança que funciona, o bandido, o meliante, ele vai ficar com medo de fazer qualquer ação criminosa. Porque ele sabe que a polícia funciona, ele sabe que a justiça funciona. O grande problema, Anselmo, no nosso país é que o judiciário e as polícias têm essa dificuldade de fazer cumprir a lei. A lei no nosso país ela é muito boa, o que falta é ser cumprida. Então existe essa dificuldade no cumprimento da lei. A partir do momento que a lei for cumprida, a polícia fazer o trabalho dela como faz, a gente sabe que faz, mas tem as dificuldades, existe toda uma história de corrupção, né, em vários
departamentos da sociedade, e a partir do momento que o exemplo do policial e da justiça também, num cumprimento da lei com rigor, eu tenho certeza que o bandido vai pensar 1, 2, 3, 4, 5 vezes antes de roubar lá a casa do fazendeiro. Então o fazendeiro não vai precisar se armar. Por quê? Porque a polícia está dando a proteção. Então eu penso dessa forma. Existe hoje um movimento muito grande, armamentício, mas eu não sou a favor desse movimento. Sou a favor de que nós tenhamos umas polícias fortes, polícia civil, militar, federal, rodoviária, fortes, e também um judiciário atuante que faça realmente cumprir a lei. E é muito importante isso, a opinião do senhor. E o senhor teria alguma outra ideia ou ideologia para passar para os nossos telespectadores que estão nos assistindo, do que seria a sua visão como um deputado federal em Brasília? O que você faria? Anselmo, a nossa missão aqui, nesta terra, né, a gente precisa servir. Então, o grande objetivo que eu tenho é de servir, realmente. Graças a Deus, Nossa Senhora, a gente tem nossa profissão, a gente trabalha de forma honesta, construindo o nosso dia a dia, dando o conforto que a gente pode para a nossa família. Então, eu penso no servir. Nós, conforme eu falei agora há pouco, precisamos fazer o que Jesus fez conosco, né? Ele veio aqui para nos servir e a gente precisa seguir esse exemplo de servir ao próximo. Então, eu tenho muita gratidão por tudo que eu tenho, pela família, pela saúde, enfim, por tudo, e quero doar também o meu serviço, o meu tempo para ajudar as pessoas. E eu percebo a política como um instrumento de transformação social. Eu vejo a política dessa forma, um instrumento de transformação social onde, sendo bem trabalhada, a gente consegue levar muitos serviços, levar muitas ações para que a gente consiga melhorar a vida das pessoas. Então, o grande objetivo nosso, como pré-candidato a deputado federal, e dando certo, chegando lá ao Congresso, a gente vai buscar servir a população com muita seriedade, com muito compromisso e tendo a consciência de que nós podemos, eu, você, Anselmo, e você também que nos assiste, cada um de nós pode dar a nossa contribuição para a construção de um mundo melhor. Eu penso dessa forma e como eu vejo a política como instrumento de transformação social, é nesse sentido que eu caminho. Muito bom mesmo. Agora, pré-candidato a deputado federal, doutor Cadu, eu gostaria de perguntar o seguinte, voltando lá a nossas primeiras bate-papo aqui, o nosso primeiro bate-papo, nós tínhamos falado do ICMS e da gasolina, mas como o momento é propício a voltar ao assunto, eu perguntaria ao senhor o seguinte, o que o senhor está achando, certo, dessa desorganização que fizeram aí na nossa Petrobras, o que houve, você tem algum conhecimento e tem algum parecer como deputado federal, o que você faria para coibir, para acabar com a corrupção dentro dos órgãos públicos que existem dentro desse país? É uma pergunta bem delicada, Anselmo, e bem complexa. A corrupção no nosso país, ela vem de muito tempo e vai mudar quando pessoas honestas entrarem para trabalhar na vida pública. A gente lançou a nossa pré-candidatura a deputado federal também para dar um exemplo de seriedade, de honestidade. Então, precisa de muito mais pessoas. Vai mudar quando tivermos mais pessoas sérias, honestas lá nos órgãos públicos. E a Petrobras é uma situação que a gente vem acompanhando aí nessas altas dos preços no diesel, na gasolina, e ela é uma empresa estatal, né, de origem estatal, mas que hoje é comandada por acionistas, né, estrangeiros, boa parte por acionistas estrangeiros, e o governo não consegue colocar as suas vontades, digamos assim, dentro da estatal. Então, o preço do diesel, do combustível, do barril de petróleo, vinculado ao mercado externo, né, e o preço aumenta, a Petrobras tem os acionistas que não deixam, querem ganhar, né, na verdade, e não deixam esse preço baixar. Então temos toda essa dificuldade. O governo não pode intervir muito na Petrobras, apesar de ser um grande acionista. Então é muito delicada essa situação do preço dos combustíveis. A gente está vendo aí
tudo aumentando, porque o transporte aumenta e naturalmente tudo aumenta, né? O mercantil lá, você vai comprar qualquer produto no mercantil, está mais caro. O que utiliza o transporte? O transporte no Brasil hoje, ele é um transporte feito por rodovias, como tem essa limitação também, tudo aumenta com o aumento dos combustíveis. A gente precisa também diversificar os transportes no nosso país. Nós já tivemos muita força na época das ferrovias, né? As ferrovias eram muito utilizadas, precisamos restabelecer as ferrovias também no nosso país. O transporte marítimo, o Brasil que tem uma faixa litorânea muito grande, tem que ser mais utilizado, né? O transporte pelos mares e também através de rios. Dessa forma a gente consegue descentralizar o transporte, tudo vai baixar. O Brasil é muito complexo, Anselmo, e tem um ditado que diz, ele não é para amadores, tem que ser realmente pessoas que conhecem o país para que juntos possam mudar essa realidade. A gente não vai conseguir mudar só, é um conjunto de pessoas de boa vontade que busquem realmente combater a corrupção e juntos, volto a repetir, mudar essa realidade do nosso país. Não existe, né, como diz o ditado salvador da pátria, é um conjunto de pessoas, é unido que a gente vai conseguir essa mudança. Tá, muito bom. Parabéns, doutor Cadu. Obrigado. Certo? Eu quero lhe agradecer aqui a sua presença, os seus esclarecimentos aqui com o nosso público aí que nos assiste. Obrigado. Certo? E que Deus abençoe nessa sua pré-candidatura, que dê tudo certo. Amém. E assim seja, né? Então, amém. Amém. Muito obrigado, Anselmo. Agradeço demais aqui pelo espaço. Eu estou concedendo hoje a primeira entrevista aqui para uma TV Capital. Como pré-candidato, né? Na primeira de todas mesmo. Certo. A primeira como pré-candidato a deputado federal e também a primeira entrevista numa TV. Na verdade, é uma honra, viu? Na verdade, eu fiz uma participação, lembrei agora, Anselmo, lá no Aracati, na TV Sinal, fui convidado, fiz uma participação. E uma entrevista dessa natureza é a primeira mesmo que eu estou fazendo, como você bem falou. E agradeço pelo espaço, agradeço à TV Capital, a toda a equipe. Agradeço de coração a você, Anselmo, aqui o programa Muito obrigado. Conexão Mororó. E parabenizar também pela condução, pela estrutura aqui da emissora, que vai ocupando o seu espaço aqui no nosso estado, Ceará e Brasil afora. Então, é uma TV genuinamente cearense, de Fortaleza, e a gente tem um prazer aqui em contribuir com o que a gente humildemente sabe. Muito obrigado de coração. Obrigado a você também. A sua presença e os seus esclarecimentos aí para os seus eleitores, né, futuramente. Muito obrigado. Aqui finalizo mais um programa com esperança no coração de que tudo vai dar certo. Um forte abraço a todos vocês.